ser humano que tem muito dinheiro, e a gente vê que muitas vezes ele fica fora de si, ambicioso, eu quero mais, eu quero mais, vai além do limite, né, vamos dizer. E essa questão, na minha opinião, é muito pior quando isso acontece espiritualmente. As minhas ambições espirituais, sei lá, elas tentam ir além do que serve para todo mundo, e para eu amealhar alguma coisa, eu virar, por exemplo, um futuro avatar, sabe? Eu dominar o mundo, fazer assim com a mão e criar universos, ou fazer a luz do sol apagar, ou me trazer mais calor. Como é que você vê esse perigo dessa riqueza excessiva espiritual? Né? Porque existe isso também. Tudo que é fora do equilíbrio não presta. Exatamente. Entre essa polaridade de apego e aversão, tem um caminho do meio, que é o da equanimidade. A doutrina budista fala disso. Equanimidade, o caminho óctuplo, ser equânime em todas as áreas da sua vida. Mas a iniciação, ela põe à prova, ela traz à tona tudo aquilo que o ser humano desconhece em si mesmo e que precisa ser trabalhado. Boa. Bem. Então, quando essas coisas vão emergindo do inconsciente, para você ter uma ideia, Grego, 95% de tudo que a gente pensa, sente e faz, isso a neurociência que diz, é inconsciente. Só 5% do que a gente processa no dia a dia é a sua parte consciência. E a iniciação vai alargando essa faixa de consciência, de maneira que você pega o que está no inconsciente e o que está no supraconsciente. Esse percentual fica mais equilibrado, digamos assim, né? Exatamente. Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela fala muito que cada passo, cada esforço que o estudante, o discípulo faz para adquirir conhecimentos do espírito, ele deve fazer 3 passos, um esforço 3 vezes maior para aperfeiçoar a sua conduta física e moral, ou seja, agir de acordo com as leis. Então, muitas vezes, isso é negligenciado. Muito. E os frutos disso são terríveis, porque, como diz a Bíblia, de que adianta você ganhar o mundo se você perde a sua alma? Matou. É bem isso mesmo. Olha. Nada não, pior que nada, né? Porque você vai ficar no negativo, vai ficar no submundo dos infernos da consciência, que é terrível. Verdade. Não quero para ninguém. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa no café da manhã e falando para ela, né, que eu estava ontem à noite, que eu, durante a semana, eu não tive tempo de me preparar para essas coisas. Aí ontem, no sábado, eu tive que correr para fazer a dever de casa, né? E eu já tinha até me arrependido, falei, meu Deus, o que eu fui me meter? Você não é rico. Aí eu achei, em vez de pegar os livros e tal, eu fui nas minhas anotações de muito tempo atrás, e ali eu fui garimpando, porque é difícil você extrair uma síntese de um livro, né? Agora, quando você já tem as anotações, os rascunhos já de fica mais fácil. Aí eu pensei assim, aí eu me lembrei daquela época do meu passado que eu estava estudando essas coisas porque eu tinha necessidades materiais, eu tinha uma família para sustentar, eu tinha desejos de realizar coisas e não tinha os meios, né? Eu falei, se eu não tenho, eu estou fazendo alguma coisa errada, então eu preciso estudar para aprender, para ver o que eu estou fazendo de errado na minha vida e corrigir para ter os resultados que eu quero. Foi quando eu comecei a me envolver com esse tipo de estudo financeiro, econômico e tudo mais. Então, na hora, aí eu me lembrei, e eu até me emocionei na hora, porque eu falei assim, puxa vida, são duas coisas. Tem você fazer por si próprio, ir atrás, estudar, buscar, trabalhar, e tem a parte do complemento da divindade, que é o fato por ti que eu te ajudarei. Isso. Esse eu te ajudarei é a própria lei divina te abençoando, te apoiando e te carregando no colo nos momentos que você não
não dá conta. Perfeito. E existem muitos momentos na vida que a gente não dá conta, que a gente joga a toalha. Então, tem essa força maior que nos sustenta. E quando você faz um pacto de servir a Deus acima de todas as coisas, tudo mais lhe será dado em acréscimo. Então, qual é a sua escolha? Você quer dinheiro, bens materiais? Isso é a prioridade da sua vida? Ou a prioridade da sua vida é descobrir a sua função, o autoconhecimento? Porque do autoconhecimento você adquire autodomínio, autocontrole, né? Se vem a propaganda hipnótica lá te falando para gastar, para comprar, você sabe se segurar e não ser perdulário. Do autoconhecimento, você se autotransforma, você autossupera, você se torna um ser humano mais bem preparado para a vida. E dessa autossuperação surge a grande bênção, que é a autodeterminação. Você se torna dono da sua vida, você é dono da sua agenda, você faz as suas próprias escolhas. Essa é a dádiva da quinta raça-mãe, onde você adquire um eu soberano, que pode ter livre-arbítrio, fazer o que você quer. Né? E é o fruto bendito da iniciação é esse. A partir do momento que você tem livre-arbítrio e pode fazer escolhas, o que você vai escolher? O mundo da matéria ou o mundo do espírito? Ou os dois? Nada nos impede, eu quero os dois. Eu quero tudo. É como diz Fernando Pessoa, eu não sou nada, não valho nada, mas fora isso eu tenho todos os desejos do mundo. Claro, é o equilíbrio. Né? O importante é ter o equilíbrio dos desejos. Exatamente. Então, nesse momento que você faz a escolha de servir a uma obra que é maior do que você, que é a sua vida pessoal, você recebe essa bênção divina de ser próspero, de vencer. E isso, na verdade, se manifesta na sua vida como autorrealização. Então, começam 5 etapas: autoconhecimento, autodomínio ou autocontrole, para autossuperação, autotransformação, para autodeterminação, para autorrealização, que é o fruto final, a quinta essência, né, do processo iniciático.